E o pedido pelos artigos 322 e 324, ele deve ser certo e determinado. O que é um pedido certo? O pedido certo é aquele que compreende, né, os juros, correção monetária, aquele que vem então com verbas de sucumbência, que são verbas de sucumbência, custas judiciais, despesas que a pessoa teve, honorários de advocacia também são aqui verbas de sucumbência, né? E a interpretação do pedido, diz o parágrafo 2º, que é a novidade pelo Código de 2015, considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Ora, o juiz, então, é dado este trabalho de aferição se a boa-fé realmente está presente nesta postulação. Na ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido. Quer dizer, eu tenho um contrato de longo prazo, né? Um contrato lá de financiamento da minha casa. Então, no pedido vão ser consideradas também as prestações vincendas. Eu não preciso nem pedir, diz o artigo, essas serão consideradas incluídas no pedido. Então, veja que o pedido aqui é um pouco mais aberto, a lei nesse sentido, independente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto dure o contrato, a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então é isso. E o que é o pedido determinado? O pedido deve ser determinado quando eu não tenho condições de, hoje, aferir o valor da causa. Por exemplo, o inciso 1º é muito claro nisso aqui. Eu tenho um tio que vem a falecer no estado do Rio de Janeiro, que deixou um patrimônio que eu não conheço. Não sei quanto ele tem de dinheiro, quanto ele deixou de imóveis, o que ele deixou de automóvel, por exemplo. Não tenho ideia, não convivia com ele. Então, eu abro a ação de inventário, porque eu sou o único parente vivo que ele deixa. Eu abro a ação de inventário e não sou obrigado a declarar um pedido determinado para esses e aqueles bens, não. Os bens que o falecido deixou em vida. Estes vão ser mais tarde apurados. Por isso o meu pedido é genérico nesse sentido. Dizendo, não é um pedido determinado. Eu quero aqui, no caso, pedir licença ao juízo para que eu possa investigar este patrimônio e depois eu consigo fazer com que esse patrimônio seja verdadeiramente aferido, né? E aí também, até por conta disso, dar o valor da causa devido também nessas condições. Quando não for possível, inciso 2º, determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Vamos lá, alguém que caia de um prédio, né, está vivo hoje, eu não sei se a pessoa continuará a viver ou se ela viver ficará incapacitada, porque o prédio na verdade não tinha condições de segurança nenhuma para ninguém, se essa pessoa mais tarde ela vai se recuperar. Então, vejam, eu tenho uma incógnita no inciso 2º, eu não posso hoje determinar agora o que aconteceu com essa pessoa e o que será do resultado deste fato danoso, desta queda, enfim, eu não tenho como aferir as consequências do ato ou do fato. Quando a determinação do objeto ou de valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. Bom, então eu vou saber se o réu vai praticar um ato em meu favor em toda a extensão, que eu não tenho nada para cobrar dele, ou se o réu mais tarde ele pode fazer uma prestação parcial do que ele deva prestar para mim, né? Então, isso aí vai depender então do ato a ser praticado pelo réu. Hoje eu não tenho condições de saber qual a extensão do dano que ele me causa também nesse sentido, né? Bem, a reconvenção do parágrafo 2º vou deixar por aqui, não vou falar para vocês ainda. Quanto ao pedido ser alternativo, né? Pela natureza da obrigação, o devedor pode cumprir a prestação de mais de um modo. Eu não posso pedir que ele ou me pague em valor ou então me entregue o bem. São duas coisas que podem acontecer aqui, né? Quando pela lei ou pelo contrato a escolha cabe ao devedor, o juiz assegurará o direito dele de cumprir a prestação de um ou de outro modo, a sua escolha. O que eu tenho? Então, eu tenho pedidos alternativos, ou de uma forma ou de outra. O que importa é que nós tenhamos aqui uma prestação do réu que agrade ao autor. Eu posso, repito, pedir que ele me indenize o valor do automóvel que ele, enfim, causou um dano absolutamente irreparável, né?
não tem como reparar aquele automóvel, então eu vou buscar dele um valor, né, equivalente, ou então que ele me entregue um carro nas mesmas condições, se não for em dinheiro, que ele me entregue um carro, vá lá na concessionária e me compre um carro da mesma marca, mesmo modelo, mesmo ano, enfim, eu tenho uma prestação chamada aqui alternativa. Os tipos de pedido, então, cabe ao autor em juízo. O que pode se pedir? Que carga de pretensão pode ter o autor em juízo? Ele tem, na verdade, 3 cargas que são clássicas. As primeiras 3 que são, inclusive, na classificação das ações, o que o autor pode pedir? A declaração de um direito, a constituição de um direito ou a condenação de alguém. Mais tarde, a doutrina, à luz da legislação processual mesmo, criou uma 4ª e 5ª espécies aqui, também da realização nos planos da execução e do cumprimento de sentença, e depois também na tutela provisória, né? Urgência e evidência. Essas 2 eu vou deixar de lado. Eu vou trabalhar só com essas 3 que são, na verdade, as mais cogitadas, né? Pelo menos nesse momento, porque as outras 2 vocês verão a realização praticamente no processo 3, processo civil 3, e essa aqui no processo civil 4, com a tutela provisória. Eu quero falar a vocês sobre o artigo 19. Aqui está a pretensão declaratória do autor. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Então a pretensão é tão somente declaratória. Não envolve outra pretensão que não esta. Existência ou inexistência, ou do modo de ser de uma relação jurídica. Declara a existência ou inexistência. Existiu ou não existiu? Por exemplo, assim, eu tenho lá com o advogado, nos reunimos numa sala e ele alega que há uma sociedade de advogados e eu alego que não há. Eu vou entrar com uma ação para que se declare em juízo que não houve essa relação. Então, eu tenho aqui o interesse meu como autor, que é limitado a uma mera declaração que não existiu relação jurídica alguma com essa pessoa. Não tive contrato, não tive atividade societária com ele como advogado, nada, absolutamente nada. Também se o documento é falso ou autêntico, eu quero entrar em juízo com essa declaração. Então vejam como é bloqueada a função declaratória apenas nessas hipóteses. Claro que eu preciso primeiro, qualquer relação jurídica, sim, qualquer relação, isso aqui abre o universo, mas é só validade ou não validade. É existência ou não existência. É falsidade ou autenticidade. Então a declaração fica nesse caminho, né? E o juiz apenas declara e declarado está. Terminou a sentença, terminou o processo e acabou. Não tem outra fase como acontece na condenação, que nós temos depois de uma sentença condenatória, o cumprimento da sentença. Declarou, declarado está. Vejam, o mesmo vai acontecer aqui na carga constitutiva da minha pretensão. Eu quero constituir o vínculo parental entre pai e filho, uma ação de investigação de paternidade. Ora, eu tenho então uma constituição de um direito. Constitui-se, quer dizer, no sentido de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Aqui é diferente da declaração. Aqui eu estou querendo criar. Aqui eu estou querendo extinguir ou eu estou querendo modificar uma relação jurídica. Então este filho que entra com uma ação investigatória de paternidade contra esse suposto pai, ele vai ter aqui uma sentença constitutiva, vai constituir os direitos desta criança ao nome do pai, vai constituir o direito a alimentos, o direito à herança, enfim, como filho normal. Um filho que nasça, né, de uma relação normal, que não precisasse entrar com uma ação de investigação de paternidade. Ou ela pode ser também uma pretensão desconstitutiva. Este mesmo pai, vamos dizer, mais tarde, passados alguns anos, descobre a verdade que ele realmente não era o pai desta criança, já era assim definido como pai, e ele entra com uma ação negatória de paternidade, ou seja, vai desconstituir o vínculo parental. Assim como nós temos numa ação de divórcio que nós desconstituímos o vínculo matrimonial.
Então, essa relação que vamos encontrar aqui é uma relação, portanto, desconstitutiva. Mas, vejam, a própria doutrina chama a ação de constitutiva positiva, quando se quer constituir alguma coisa, ou constitutiva negativa, quando se quer desconstituir alguma coisa. Este ponto vocês verão bem melhor, evidentemente, depois, quando estudarem a sentença, que vai ser o resultado destas cargas aí já no processo civil 2. E finalmente nós temos a condenatória, que esta sim é uma sentença que ela cria obrigação. Então ela vai criar a obrigação de fazer e não fazer, de dar coisa certa ou incerta e de pagar quantia. Essas três obrigações, essas cargas obrigacionais, nascem com uma sentença condenatória. Por isso é que na sentença condenatória e com a minha pretensão condenatória como autor, eu vou ter uma atividade primeira de dizer o direito, o juiz vai vai condenar o nosso amigo réu a pagar, e ao mesmo tempo abre-se agora um procedimento novo, uma nova fase no processo, que vai se chamar de fase de cumprimento da sentença. Há aqui, portanto, um sincretismo, são fases sincréticas, o que quer dizer uma, portanto, consequente da outra. A fase de processo de conhecimento, sincreticamente atrelada a um processo de cumprimento do que foi dito e condenado, né, naquela formação de uma obrigação em relação a alguém. Então eu vou ter o judiciário dizendo o direito, conhecendo do processo para dizer que condena, e depois vou ter sincreticamente o judiciário agora realizando aquilo que condenou. Se o devedor, já disse antes, não cumprir espontaneamente com a obrigação, ele será obrigado a cumprir a força, a chamada execução forçada, a sua obrigação. Deixo de lado, então, realização e tutela provisória, como eu disse, nesse sentido não vamos entrar em